Senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer estar aqui, assim como os demais. Eu quero dizer que nós estamos realmente entrando para a história. Parabéns aí pela iniciativa, felicito a todos os envolvidos em organizar o primeiro Congresso Nacional de Adventistas Profissionais de Segurança Pública. Agora há pouco eu mandei já notícias para a divisão sobre aquilo que está acontecendo aqui. Também mandei notícias para o nosso escritório e eu recebi ali várias manifestações de apoio, de admiração e até de, vamos dizer assim, de aprovação no sentido feliz iniciativa. Louvado seja o Senhor. É por aí. Então, os recados estão dados aí. Bom, liberdade religiosa, Estado laico versus liberdade religiosa aqui no Brasil. Bom, eu quero dizer o seguinte aos senhores. Liberdade religiosa é um tema super atual, discutido de um período para cá no mundo todo. Recentemente eu participei de um congresso onde tinha uma representação ali de 152 países, das mais variadas denominações. Porque todos já descobriram, principalmente os governantes, que quando a liberdade religiosa não é bem tratada, e aí vem no seu bojo uma série, de agravantes, a sociedade tende a viver em conflito, em sérios conflitos. E o motivo é óbvio. 90% das pessoas que vivem neste mundo se colocam como pessoas religiosas. E dos 90%, 70% das pessoas sofrem de uma ou outra forma alguma discriminação religiosa. E 32% sofrem de uma forma muito mais rigorosa. Então, discutir, conversar, apresentar, alertar, desmistificar esse tema liberdade religiosa é uma prestação de serviço não só aos religiosos, mas à sociedade como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. E agora, falando em Brasil, o nosso país está, assim, de parabéns da forma com que ele tem buscado tratar o tema liberdade religiosa. A minha apresentação ela vai ser um pouquinho mais técnica daquilo que foi até agora, para que os senhores percebam aquilo que tem acontecido no Brasil, quais são as leis que têm a ver com liberdade religiosa aqui no Brasil, como esse tema chega e invade você, ou a sua casa, ou o seu meio de influência, e o que você pode fazer para ser um agente defensor, protetor da liberdade religiosa. Não basta ser religioso para ser um agente protetor da religião, ou da liberdade religiosa. Se mal compreendido, se for um tema que realmente não foi amadurecido dentro do seu coração, você, na tentativa de defender, pode ser que você seja um agressor. Bom, Estado laico. O que significa ser um Estado laico? É muito simples. Onde não há uma religião oficial. Onde tanto o cidadão como a cidadã têm o direito de exercer a sua crença, mesmo se você for ateu. Tem direito de ser ateu, porque o Estado laico não tem uma religião preferencial. Aliás, nenhuma. Ao contrário, ele faz de tudo para que qualquer ação de crença, qualquer motivação de crença, seja respeitada, seja resguardada, e o cidadão seja, de uma forma íntegra, respeitado, resguardado, e de uma forma assim, bem transparente, de uma forma realmente como ela deve ser. Então, é por aí. E em 1988, a Constituição brasileira, ela promulga, então, ações, leis que garantem a liberdade religiosa aqui no Brasil. Você conhece essas leis, esse conjunto de leis? Eu vou pedir ajuda agora, que para não ficar monótono, porque eu poderia estar lendo para vocês, eu achei uma narração de alguém que colocou as leis, principalmente focando o tema liberdade religiosa. Está aí, está fácil? Você achou?
Então, se achou, solta aí, por favor, porque aí você vai entendendo, compreendendo como o Brasil tem tratado de uma forma muito séria, muito singular, de uma forma assim destacada dentro de um contexto geral de mundo, o tema liberdade religiosa. Pode soltar, por favor. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É vedada à União, ao Estado e ao direito, ou melhor dizendo, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Aí vem também com relação ao serviço militar, e ali diz que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegar imperativos de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. E nós temos uma série de outras aqui que vão, então, assegurando os nossos direitos, ou os direitos com relação à liberdade religiosa. E depois o PowerPoint vai ficar por aí, vocês vão ter acesso, e eu desafio a vocês a conhecer de cor e salteado, para saber se portar, conduzir, motivar, ou restringir, ou orientar, principalmente aqueles que estão ao seu redor, com relação aos assuntos. O fato é que, realmente, o Brasil é líder absoluto, é respeitado pela ONU e praticamente por todos os demais países, pelas providências que ele tomou em resguardar, através da promulgação da lei da Constituição, em 1988, referente à liberdade religiosa. Agora, a lei é uma coisa, ou as leis, o conjunto de leis, eles são importantes, claro, é a base para tudo. Mas e o dia a dia? E a convivência? E a fiscalização? E a implementação das políticas públicas? Bom, o Brasil também buscou tomar alguns cuidados. Após a promulgação da lei, da Constituição, melhor me colocando, de 1988, já em 89, se criou uma agência federal e ela tem sido responsável por implementar políticas públicas contra a discriminação. Contudo, olha só, é uma coisa muito nova, é um fato muito novo. Só em 2015 foi criada uma agência especificamente dedicada à discriminação religiosa. O nome dessa agência é Assessoria de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos. Discriminação, palavra pesada, palavra forte, palavra complicada. Você sabe o que é discriminação? Você é um discriminador? Discriminação tem diferença de preconceito. Preconceito, uma ideia pré-concebida sobre a pessoa, sobre aquela cultura, sobre aquele contexto. Discriminação, ação ou efeito de separar, segregar, pôr à parte. É a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, é o ato de considerar que certas características de uma pessoa, por diversos motivos,
por ela ter aquelas características, ela acaba sendo vedada nos seus direitos, como outros têm, de igual forma. Qualquer ato que se traduza na violação do direito fundamental ou na recusa do condicionamento no exercício ou do exercício do direito de qualquer direito, seja ele econômico, social, cultural ou outro, a qualquer pessoa, em razão de qualquer deficiência, qualquer dificuldade, é uma agressão, é uma discriminação. Repito, discriminação. Você é um discriminador? A sociedade onde você está inserida, ela discrimina? É para a gente pensar. Bom, a percepção e a rejeição da discriminação aqui no Brasil, ela tem crescido cada vez mais, embalada, motivada pelo próprio governo, através das propagandas, através das iniciativas, através até de alguns programas e debates na própria televisão. Com isso, o governo começou a atacar a discriminação, pensando, no primeiro momento, com relação à raça. Em seguida, o governo focou mais a questão dos gêneros. E hoje, ou mais recente, o governo tem lutado muito para despertar toda a população, para não aceitar a discriminação, agora no campo religioso. E apesar de toda a preocupação do governo, em todas as formas de coibir a discriminação, incluindo a discriminação religiosa, obviamente, que é o assunto do momento, o Brasil tem conflitos a nível governamental, há alguns conceitos dentro do Estado laico, na implementação da política pública com relação ao assunto que nós estamos tratando. E alguns deles eu posso trazer aqui nesta tarde, não para debate, mas só para dizer para vocês as dificuldades quando o Estado laico luta para evitar a discriminação também no campo religioso. E aí nós vamos lá para Brasília, e lá quase que diariamente se fala e tenta se adequar liberdade religiosa, Estado laico, com relação a temas como, por exemplo, aborto. Alguns defendem que não se pode fazer aborto. Aí, o Estado laico, buscando equilíbrio, diz: são pessoas fundamentalistas, porque elas estão defendendo dentro de um contexto de religião. E se o Estado é laico, o Estado não pode dar ouvidos a princípios religiosos. Uma outra situação, um outro assunto que traz bastante conflito, que traz bastante polêmica: casamento de pessoas do mesmo sexo. Aqueles que querem proteger a família no seu status original, levanta a sua bandeira, mas sempre usando a Bíblia. E aí aqueles que são do Estado laico dizem assim: espera um pouquinho, é seu pensamento, é que a sua religião diz. Mas o Estado é laico, então não se pode fazer leis ou construir ações públicas para coibir esse tipo de comportamento. E aí os fundamentalistas, que na realidade não são, se contrapõem dizendo assim: não, mas não é uma questão religiosa, é uma questão natural. E eles ficam se debatendo para implementar política pública dentro desse contexto que eu estou colocando. Uma outra coisa que tem gerado assim muita discussão é a inclusão da teoria de gênero no núcleo oficial do currículo escolar obrigatório. E aí, quando você recebe um livro lá na escola pública ou na escola particular, que você já não vê mais a figura clara, menino e menina, quando você recebe informações que já foi construída uma terceira modalidade de banheiro, e por aí vai. Estado laico tem suas complexidades. Ele busca não ter uma religião, ele busca tratar com igualdade todas as religiões, mas passa por algumas dificuldades na execução das políticas públicas, respeitando as religiões, mas também dando verdadeiro encaminhamento para a sociedade. Educação religiosa nas escolas públicas também é uma matéria de muito debate atual.
Os religiosos defendem, precisa. Mas os próprios religiosos dizem, precisa, mas tem que ser a minha. Tem que ser a minha adventista, tem que ser a minha católica, tem que ser a minha protestante, de uma forma geral, neopentecostal, tem que ser essa, porque se não for essa, eu não aceito que tenha. Aí o Estado laico diz assim, não, a gente vai deixar de uma forma aberta. Inclusive, o aluno que não quiser participar, não quiser assistir, a escola tem que prover um outro conteúdo programático para substituir aquele de cunho religioso. Não é fácil, mas o Brasil tem buscado buscar o ponto de equilíbrio, achar, melhor dizendo, o ponto de equilíbrio para acomodar essas questões. Apesar, então, da Constituição Federal abrigar a liberdade religiosa de maneira tão nítida e inequívoca, o fenômeno da violência e intolerância religiosa ainda se revela como um grande desafio para o convívio numa sociedade plural, onde existem muitas barreiras culturais, onde existe uma proliferação enorme de novas denominações surgindo a cada dia aqui neste país. Bom, discriminação leva à intolerância. Intolerância, dentro do nosso contexto aqui, intolerância religiosa. Intolerância religiosa vai de atitudes preconceituosas, passando por ofensas à liberdade de expressão de fé e até a manifestações de ataques físicos mesmos. São muitas as práticas de invadirmos o espaço do outro e quebrarmos a ação governamental com relação à liberdade religiosa. Eu vou apresentar para vocês, agora com a ajuda de você, desculpe, eu acho que eu mesmo que troquei o vídeo aí, não é culpa dele, foi culpa minha, tá bom, gente? Quem está na mídia sempre tem um olhar atravessado de quem está aqui na frente, mas nem sempre é o culpado, tá certo? Nós vamos apresentar agora alguns gráficos. Bom, esses gráficos são gráficos colhidos do relatório sobre intolerância e violência religiosa aqui no Brasil, por aquela assessoria que eu citei agora há pouco, do ano de 2011 para 2015. Como eles foram colhidos? Da onde? Quais são as fontes? De várias fontes, de jornais, de revistas, mas principalmente de um órgão que a Assessoria de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos criou, que foi o Disque 100. Então, durante 2011 a 2015, foi feito um levantamento e só agora, em 2017, a Secretaria conseguiu, de uma forma científica, de uma forma comprovada, apresentar a cara da discriminação religiosa ocorrendo aqui, que está ocorrendo aqui no nosso país. Ok? Antes do gráfico ali, que já deve ter sido colocado, mais um comentário. O que é violência ou intolerância à liberdade religiosa? No mínimo, oito motivos, que eu vou dizer aqui para vocês. Melhor me colocando, violência psicológica por motivação religiosa, violência física, violência relativa à prática de atos, ritos religiosos, violência moral, violência institucional, violência patrimonial, violência sexual e negligência por motivação religiosa. Então, vamos lá ao gráfico 2, já está aí na tela, direitinho? Então, vocês vão percebendo aí que de 2011 a 2015, a Ouvidoria dos Direitos Humanos, ela sistematizou, então, em 2011, apenas 15 reclamações. Em 2012, 109. Em 2013, 231, em 2014, 149, em 2015, 252. Tipos de violência por motivação religiosa nas denúncias recebidas pela ouvidoria. Violência moral, 9%. Violência institucional, 7%. Patrimonial, 5%. Física, 7%. Relativas à prática de atos, 2%. Negligências, 3%. Sexual, 1%. E percebam, a maior fatia do bolo, psicológica, 66%. O que é violência psicológica ou emocional? Você consegue definir, para você poder entender bem o gráfico, o que é violência psicológica? É uma violência silenciosa, subjetiva, normalmente praticada através de palavras e atitudes que ferem a autoestima de uma pessoa.
fez aquela pessoa sofrer, tirou a alegria daquela pessoa, fez com que aquela pessoa entrasse, vamos dizer assim, na caverna, você já se colocou como uma pessoa que violentou psicologicamente aquele outro indivíduo. Normalmente, a violência psicológica ocorre sempre em uma relação desigual de poder. Normalmente é assim que acontece. Nós estamos aqui com um público seleto. Está aqui, profissionais de segurança pública. O profissional de segurança pública cristão, dificilmente ele comete o erro da violência psicológica. O profissional de segurança pública não cristão, praticamente é a arma que ele mais usa e que tem mais efeito e que provoca mais sequelas. Vamos avançar um pouquinho aqui. Tipos de danos nas denúncias recebidas pela ouvidoria. Bom, 6% foram danos materiais, 7% físico e 87% danos psicológicos, nos termos daquilo que eu expliquei, o que é violência psicológica agora há pouquinho, tá? Outro gráfico agora, já estamos no gráfico 20, está me acompanhando aqui, eu não tenho monitor, então vocês vão me ajudando. Número de denúncias ouvidas agora por estados. São Paulo, 75, Rio de Janeiro, 70, aí eu venho com a Bahia, 49, Minas Gerais, 25, DF, 23, Paraná, 20, Pernambuco, 17, Rio Grande do Sul, 17, Ceará, 15, Paraíba, melhor me colocando, 13, e os outros estados, 70. Gráfico das vítimas agora. Gênero das vítimas que foram percebidas, que foram colhidas. 1% eram trans, 48% mulheres e 51% homens. Faixa etária das vítimas. 7% eram pessoas idosas, 7% de crianças, 20% de jovens e 66% das pessoas vítimas ou vitimadas foram pessoas adultas. Cor das vítimas, isso tudo é importante para irmos montando um pano de fundo. Até achei interessante aqui a classificação da cor dada pelo governo. Indígena, 2%. Preta, 17%. Branca, 34%. Parda, 47%. Agora, as religiões das vítimas. Vamos lá. De matriz africana, 27%. Evangélica, e aí os evangélicos são todos nós, todos os protestantes e os neopentecostais são colocados dentro de uma única classificação, 16%. Católicos, 8%, espíritas, 7%, islã, 2%, ateus, ou ateu, 2%, outros, 2%, judaica, 1%, e 35% acabou não informando a sua religião. Agora vamos ver um pouquinho dados com relação aos agressores. Vimos das vítimas, agora passamos para os agressores. Gênero dos agressores. Mulheres, 52%. Homens, 48%. Dentro daqueles 8 princípios ou classificações que eu coloquei agora há pouco, tá certo? Faixa etária dos agressores. 7% dos que agrediram eram pessoas idosas. 2% crianças, 10% jovens e adultos, 81%. Cor dos agressores, quase bate. 1% indígenas, 34% parda, 53% dos agressores brancos e 12% pretos, ou de cor preta, ok? Agora, religião desses agressores. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção naquilo que está projetado aí. Religião dos agressores. Agressores a quem? Ou dentro de que tema? Liberdade religiosa. Entende? 17% católicos dos agressores. 3%, 17% evangélicos, me corrigindo. 3% católicos, 1% religião judaica, 1% ateus, 1% espíritas, 1% testemunho de Jeová,
Outros, 2%. E sem informação, 73%. E ainda tenho aqui, de matriz africana apenas 1%. E quem são os agressores? Pessoas desconhecidas? O gráfico, o estudo, nos mostra uma outra coisa. Vizinhos, 27%. Olha outro dado aqui que nos chama a atenção. Família, 23% compõe o bolo aqui. Patrões, né, gestores, 12%. Professores, 11%. Mídia, 9%. Cônjuge, 3%. Desconhecidos, 7%. Outros, 8%. Normalmente, quando você ouve testemunhos, histórias de pessoas que tiveram a sua liberdade religiosa tolhida, normalmente as pessoas envolvidas são professores, direito ou não de estudar, fazer prova, chamada, aquele negócio todo, chefes, coibindo o trabalho, desmotivando, perseguição, aquele negócio todo, e outras coisas mais. Mas vocês perceberam que os vizinhos, e principalmente os familiares, fazem parte do dia a dia daqueles que são intolerantes dentro do contexto religioso? Outro dado que nos chama a atenção na projeção anterior as pessoas, as religiões de matriz africana, são as mais atacadas. Porém, são, dentro do bolo, uma das que menos ataca. Diz muito, é muito sério isso que nós estamos falando. Então, vamos às perspectivas agora para a liberdade religiosa aqui no Brasil. Vamos a essas perspectivas. Quais são? Qual é o cenário hoje do Brasil? Bom, todos nós sabemos que a religião brasileira de maior índice é a católica. Mesmo que nas últimas décadas, o catolicismo tem, entre aspas, se enfraquecido um pouco. Esta redução é proporcional ao aumento de protestantes pentecostais. Então é o seguinte, o Brasil continua praticamente com a mesma base de cristãos, porque todas as religiões cristãs aqui no Brasil têm se mantido, têm crescido. Uma perde um pouco de fiéis, a outra aumenta, então a base tem se mantido aqui dentro do nosso país. Mais significativo que é as pessoas abandonarem a fé católica, e muitas delas abandonam porque não são pessoas que têm uma referência da Igreja Católica institucional, e sim um catolicismo popular. O fato de essas pessoas estarem dando, no Brasil, uma cara nova dentro do contexto da religiosidade. Tem se criado denominações e mais denominações. Somado ao pluralismo, somado às outras etnias que nós temos aqui neste país, estamos passando por um momento sensível, apesar das leis promulgadas, estamos passando por um momento sensível aqui dentro desse país, no que tange à liberdade religiosa. Alguns sociólogos chegam a dizer, a fazerem comparações que são um pouco agressivas aos nossos ouvidos, mas que não deixam de ser uma notoriedade. Alguns estão comparando igrejas na defesa daquilo que elas creem como torcidas de time de futebol. É muito sério o que eu estou falando. Alguns chegam a esse ponto. Esse é o panorama. Esse é o panorama do Brasil. Outras religiões têm crescido aqui. A religião que mais tem crescido no Brasil, de origem oriental, é o budismo. Pela imigração dos japoneses e também pela disseminação entre a cultura moderna existente aqui no país. Uma outra igreja, ou melhor dizendo, uma outra religião que tem crescido muito aqui no nosso país é a muçulmana. Por quê? Porque também está tendo uma imigração, e ela é recente, daqueles que estão fugindo lá da Síria. Tudo isso tem feito do nosso país um país que está vivendo um momento, repito, de muita sensibilidade com relação ao tema que nós estamos apresentando. Dentro de tudo aquilo que eu estou falando,
dentro da perspectiva do Brasil, nós queremos chamar a atenção para 3 situações que são mais sensíveis e merecem ser colocadas de uma forma mais especial, com uma atenção redobrada. A situação, por exemplo, dos adeptos das religiões afro-brasileiras. É a situação mais frágil que nós temos aqui nesse país, visto o estudo apresentado agora há pouco. São vítimas de preconceitos históricos, de cunho racista. São associados ainda ao período de escravidão. E a forma com que as religiões de matriz africana procedem os seus cultos não combinam com a mentalidade ocidental e sofrem preconceitos. Muçulmanos. Também no Brasil, apesar de estar aumentando, a assessoria de diversidade religiosa tem buscado olhar com muita atenção, exatamente por aquele fato já conhecido de todos. É ligado o islamismo ao terrorismo. Agora, no Brasil, as pessoas que estão vindo para cá, de origem islâmica, e têm feito a religião se proliferar aqui no Brasil, são pessoas vítimas do terrorismo. Estão aqui porque tiveram seus lares, seu direito de culto, uma série de outras coisas invadidas lá no país de origem. Estão aqui fugindo dessa situação. Chegam no país de origem laica e são atacados principalmente pelos evangélicos. Principalmente pelos evangélicos, assim como as religiões de matriz africana. Fogem do terrorismo e caem na mão dos evangélicos. Queridos, é de pensarmos. Discriminação machuca. Discriminação é o antídoto da liberdade religiosa. E aí eu volto a perguntar. Eu sou um profissional de segurança pública que faço discriminação? Eu sou um religioso discriminador? Qual tem sido o meu papel dentro da sociedade? O que tem acontecido? Os evangélicos agora. Chegou a vez da assessoria de diversidade religiosa focar os evangélicos também com muita atenção. E a situação dos evangélicos, ela é muito peculiar. Os evangélicos sofrem preconceito. Os laicistas dizem que os evangélicos, conforme eu já coloquei aqui, são fundamentalistas. Eles dizem assim, tudo aquilo que venha ao contrário da fé, da crença dos evangélicos, eles reagem de uma forma muito violenta, com palavras, com posturas, chutando a santa. Já viram isso? Já ouviram falar sobre isso? Com pregações ondiosas em praças públicas, em tantos outros lugares. Mas, por sua vez, também sofrem preconceitos, por sua vez, também são vítimas de terem o direito da expressão tolhido. Mas o que mais chamou a atenção da assessoria de diversidade religiosa é que os evangélicos, eles têm um maior conflito entre eles mesmos. Quem ataca a igreja evangélica são os próprios evangélicos dentro dos seus mundos denominacionais. Inclusive as agressões a pessoas religiosas evangélicas foram registradas e provadas que foram feitas prioritariamente pelos próprios evangélicos. E daí? Foi a postura de Jesus? Foi o conselho do apóstolo Paulo? Da onde se tira essa agressividade? Da onde se tira esse direito de defender a minha crença, tolindo, violentando o outro ou a crença do outro?
Em nome de Deus, quantas guerras já começaram? Em nome de Deus, quantas famílias já se despedaçaram? Em nome de Deus, quantas fogueiras já foram acendidas? Em nome de Deus, entre aspas, do fundamentalismo, da moralidade, quantas pessoas já foram expulsas e colocadas longe da cruz, longe dos braços de Jesus? O papel do cristão não é defender. O papel do cristão é testemunhar. Pedro quis defender, e vocês conhecem a história, atacando. E depois, quando ele teve que testemunhar, ele negou. Defender a sua crença é vivê-la de uma forma testemunhal, amando a Deus e amando ao próximo. Então, fazendo um fechamento aqui nesse momento, e em seguida nós iremos para um vídeo e tomara que dê certo, tá? Se discute e vê como solução, dentro da perspectiva do Estado laico e liberdade religiosa aqui no Brasil, a interlocução dos líderes religiosos. Não estou falando de ecumenismo, estou falando de uma interlocução para buscar o respeito, buscar a igualdade, as responsabilidades e, acima de tudo, a boa postura entre as religiões aqui no Brasil. Não somos chamados a lutar por liberdade religiosa, mas apenas para defendê-la. É a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação ao tema. Não somos militantes, nem cremos na imposição de nossos valores sobre aqueles que não professam a nossa fé. Se para dar liberdade a alguns, outros tiverem de perdê-la, estaremos voltando à Idade Média, quando a religião foi usada como meio de opressão. Precisamos defender nossa visão, postura e teologia com clareza e firmeza, mas em um ambiente de tolerância para com as religiões que professam, diferente de nós, a sua forma de crença. E eu estou sendo bem chato, mas, de novo, e aí? E você e eu? Sou um agente discriminador? Ou sou um agente que leva a felicidade, preserva o direito do outro? Porque Deus me deu o livre-arbítrio. E Ele me faz com que as pessoas me respeitem também. Está pronto o vídeo aí? Vamos ver se a gente acerta esse. Tomara que sim. É o último mesmo que eu pedi para você. Tá bom? Um resumo daquilo que eu falei, dentro da visão agora adventista. O direito à liberdade religiosa, como todos os outros direitos e todas as outras liberdades, ele também tem limites. Então o Estado não vai albergar, não vai proteger uma religião que ofende saúde, que ofende segurança, que ofende ordem pública e que ofende outros direitos assegurados ao indivíduo. No trabalho, na escola, em quaisquer outros ambientes de relacionamento do cotidiano, até onde a liberdade religiosa deve ser respeitada. Ela deve ser respeitada sempre. E uma certa feita, o meu gerente, a gente estava subindo assim uma escada e ele disse para mim: você guarda o sábado, né? Eu falei: sim, guardo o sábado. E se acontecer um problema aqui no sábado, nos computadores, o que você faz? Eu falei: eu venho depois do pôr do sol. Venho depois do pôr do sol. Ele falou: não, você tem que vir na hora. Eu falei: não venho. Eu venho depois do pôr do sol. Ele disse: se você não vier depois no horário, você não precisa nem voltar na segunda-feira. Existem direitos fundamentais e te cessear um direito fundamental é complicadíssimo. E para uma pessoa religiosa, eu sempre fui religioso, a liberdade de escolher e a liberdade de cultuar, ela é um direito fundamental. E ela machuca a essência. Eu abri mão de largar minha família, largar o meu país, para vir aqui no Brasil fazer uma faculdade numa instituição adventista. Porque no meu país
tem a dificuldade do estudo aos sábados. A Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, no inciso 8º, diz claramente que, em razão de crença religiosa, as pessoas poderão reivindicar o cumprimento de uma obrigação de forma alternativa. Por exemplo, há religiosos que têm dia de guarda e, nesse dia, eles não se dedicam a atividades do seu cotidiano. O que fazer, então? Acomodar, oferecer a prestação alternativa, não é dispensá-lo, não é aboná-lo, mas promover o cumprimento desta obrigação de forma alternativa para contemplar a sua crença e a sua consciência. Lá em Angola, primeiro é que nós temos a dificuldade na livre expressão, né? O direito até mesmo de exprimir as tuas ideias sem ser contrariado ou sem se sentir oprimido. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países mais tolerantes em matéria de religião. Portanto, teoricamente, nós estamos bem, não é, no item liberdade religiosa. Por outro lado, os problemas práticos ainda são grandes pelo desconhecimento da lei, pelo desconhecimento do direito, pela ausência de educação em direito à liberdade religiosa. Eu quero que a minha crença seja respeitada, então eu preciso respeitar a crença do outro. Não há outra fórmula. Respeito mútuo, cooperação, solidariedade. Não podemos usar o direito à liberdade religiosa para nos indispormos com as pessoas, para nos indispormos com as instituições, não. Este é o momento de nós dialogarmos, de nós promovermos respeito mútuo. Quando você tiver uma dificuldade com a sua liberdade religiosa, trate sempre com cortesia, com diálogo, promovendo a paz, promovendo a cooperação, promovendo, em última análise ou em primeira análise, justiça, fraternidade, igualdade entre todos. Parabéns pelo evento e levem o tema da liberdade religiosa no seu raio de influência, porque dela depende as portas abertas para a pregação do Evangelho e a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos.